Mix Cultural. Boa noite para você que está ouvindo a Rádio Univale FM aqui nos 94,9. Eu sou Bruno Golembiewski e tenho aqui a Daiane de Souza ao meu lado. Tudo bem, Dai? Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Está começando agora mais um Mix Cultural. E também você pode nos acompanhar pela internet no site univale.br/rádio ou no portal radios.com. No Momento Mix, a abertura da exposição O Retorno, no hall da Biblioteca Central. O Mix Música fala sobre o disco Dancê, da cantora Tulipa Ruiz. O quadro Cinemateca fala sobre o filme documentário Little Girl Blues, sobre Janis Joplin. E a entrevista dessa semana é com Leonardo Costa, do blog Animated. Momento Mix. Tem exposição nova na Biblioteca Central da Univale, aqui em Itajaí. Isso mesmo, Dai. Na última segunda-feira foi inaugurada a exposição O Retorno, do artista e artesão José Nelson Venturella. Desde criança, seu Nelson teve contato com a arte e utilizava nos seus trabalhos materiais que tinham ao alcance de suas mãos, como arame, pedaços de madeira e também argila. Depois de adulto, ele retomou o antigo passatempo e dedicou-se à arte, aprendeu várias técnicas e desenvolveu outras, mas sempre mantendo seu gosto pelo trabalho em madeira. A exposição O Retorno reúne obras das mais variadas técnicas e segue aberta para visitação até dia 30 de julho. Muito bem, então a entrada é franca e toda a comunidade está convidada a participar. Mix Música. No final do ano passado, a revista Rolling Stones escolheu os melhores álbuns latinos de 2015 e colocou Dancê, último disco da cantora Tulipa Ruiz, na 4ª posição. Este terceiro trabalho da cantora de Santos tem como missão simplesmente fazer o ouvinte dançar, como ela mesma disse em entrevista à revista. Dancê tem 11 faixas e produção do irmão de Tulipa, Gustavo Ruiz. A família Ruiz tem ainda mais um representante, o pai, Luiz Chagas, na guitarra. O álbum tem ainda a participação dos músicos que sempre acompanham a cantora e outros convidados ilustres, como João Donato, consagrado pianista brasileiro de 84 anos, reconhecido, entre outras coisas, por ter feito a fusão do jazz com a música brasileira. A canção Tafetá, terceira do disco, é uma homenagem a João Donato, que foi convidado para participar. Durante as gravações dessa música, que surgiu o nome do disco Dancê, quando alguém sugeriu que um dancê, uma espécie de inserção instrumental, fosse inserido na música. Vamos ouvir então Tafetá, de Tulipa Ruiz, com participação de João Donato, aqui no Mix Música. Muito trato na lapela, tem um padrão desenhado, tem casaco, tem
Cinemateca. Hoje, dia 7 de julho, chegou às telonas de todo o Brasil o filme documentário Janis, Little Girl Blues, dirigido pela americana M.J. Berg, que conta a trajetória de Janis Joplin desde a adolescente, excluída na escola por ser considerada estranha pelos professores, a sua passagem tão breve pelos palcos. A dona de uma das mais emblemáticas vozes e considerada a rainha do rock and roll psicodélico é a maior cantora de rock da década de 60. Mesmo hoje, após 46 anos de sua morte, continua sendo um ícone da música mundial. O longa aprofunda-se na curta carreira e na intimidade da cantora, trazendo entrevistas e filmagens das turnês e da rotina dos palcos, seus contemporâneos e cartas enviadas à família contando seu conflito com as drogas e o sucesso que ela conquistou. Fotos e vídeos inéditos costurando a história da artista que foi em busca do sonho de viver a música. Janis dizia que não queria ser feliz se não fosse cantora. Sua única passagem pelo Brasil também é mencionada no filme, que é, acima de tudo, repleto de trechos e de performances ao vivo de suas canções mais icônicas. Janis Joplin morreu no ano 1970, com 27 anos, devido a uma overdose de heroína e, ao longo de sua carreira, também lançou 4 álbuns. A narração ficou por conta da também cantora Cat Power. O filme, que demorou 7 anos para ser concluído, foi indicado ao Oscar de melhor documentário. Para os amantes da boa música, essa é a nossa dica para matar um pouquinho a saudade da nossa eterna Janis Joplin. Agenda Mix. Amanhã, sexta-feira, tem o pré-lançamento do DVD do Ricardo Pauletti Trio, no IAC, Instituto Aldo Krieger. O evento começa às 20 horas lá na cidade de Brusque. Agora, todo sábado é dia de Culturada aqui em Itajaí. A Culturada tem como objetivo proporcionar uma nova opção de lazer para a população itajaiense e também para os turistas, reunindo os meios culturais em um só lugar. A feira acontece todos os sábados, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Praça Hercílio Luz, próxima à Casa da Cultura Didi Brandão, bem no centro da cidade. Está aberta para a visitação a mostra que expõe parte do acervo de arte da Casa da Cultura Didi Brandão. São mais de 30 obras que, além de ocupar as 2 galerias, estão expostas também em mais outros espaços da casa. O horário de funcionamento é das 8 da manhã até as 10 da noite e a entrada é gratuita. Neste sábado e domingo acontece o espetáculo Despertencimento na Casa da Cultura Didi Brandão. O valor do ingresso é R$ 30 inteira e R$ 15 meia entrada. O espetáculo começa às 8 horas da noite e os ingressos são limitados. Reserve pelo e-mail andantereserva@gmail.com. Sábado acontece a segunda edição da Conjuração Cultural. O evento realiza uma feirinha orgânica e também diversas atividades artísticas durante todo o dia. Será no mesmo ambiente que a primeira edição, a descontraída Casa de Kika, localizada em Balneário Camboriú, na rua 2300. O evento vai das 9 da manhã às 10 da noite e a entrada é franca. E continua aberta para visitação no espaço Multiuso Univale a exposição Artistas Catarinenses no acervo do Museu Victor Meirelles. A mostra reúne 40 obras de renomados artistas brasileiros e recebe visitantes de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã às 7 horas da noite, e a entrada é gratuita. E segue aberta para visitação a exposição O Retorno do artista plástico José Nelson Teixeira Venturella, no hall de entrada da Biblioteca Central da Univale de Itajaí. A mostra fica aberta para visitação até o dia 30 de junho e a entrada é gratuita. Esta foi a Agenda Mix. Fique ligado, o Mix Cultural vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Mix Cultural. Mix Cultural. Estamos de volta com o Mix Cultural para o segundo bloco. Muito bem, a entrevista de hoje é com o jornalista Leonardo Costa, que mora aqui mesmo em Itajaí e no ano passado resolveu criar um blog para falar sobre uma de suas paixões, o cinema de animação. No blog, o Leonardo traz notícias, críticas e a ficha técnica de vários filmes. A ideia é mesmo divulgar informações sobre este gênero de cinema que, como ele mesmo diz na descrição do site, vem inovando e encantando durante gerações. A relação dele com as animações é antiga, inclusive o seu trabalho de conclusão de curso, o TCC, em 2014, teve como objetivo de estudo o filme Paranorma. Vamos conhecer mais então do Animated, que é o blog dele, e também sobre o cinema de animação agora aqui com o Léo. Léo, primeiramente, como é que surgiu então esse gosto por animação? Já vem desde criança? Como é que surgiu esse gosto tão grande por animação? Então, o gosto sobre animação é meio que um gosto derivado do meu gosto por cinema mesmo, né? Assim, eu cresci assistindo filmes, eu cresci muito relacionado com o cinema. E o cinema de animação sempre me chamou a atenção, assim, mais do que os outros gêneros, na verdade. Assim,
até o período da faculdade eu acompanhava alguns filmes assim, mas não tão profundamente quando eu resolvi fazer o TCC. Mas ele era por gostar de cinema, ele é um dos gêneros de cinema que sempre me chamou muito, assim. E qual foi a tua motivação para criar o blog? Foi realmente, você sentia que havia uma demanda nesse segmento de animação? Blog de cinema a gente tem vários, mas a animação talvez é um pouco defasado. Enfim, qual foi a tua motivação para criar o blog? Então, durante a minha pesquisa do TCC, eu encontrei muita dificuldade para achar conteúdo relevante, matérias importantes sobre cinema de animação. Principalmente sobre filmes que não eram meio que do circuito ali Disney e Pixar, assim, eu encontrei muita dificuldade. Eu encontrava artigos e referências, mas geralmente em inglês, né, de sites estrangeiros, assim. Sites brasileiros, e no Brasil eu encontrei bem pouca coisa, foi uma dificuldade que eu tive, assim. Então daí, passando um tempo depois que eu terminei meu TCC, eu gostei muito de pesquisar sobre isso, de encontrar outros lugares, e acabei criando mesmo para ter essa referência, assim, pra mim e também para outras pessoas que procuram sobre cinema de animação. Tu até tinha comentado comigo que tu não encontrava muitas vezes a ficha técnica, né? Isso te incomodava, né? Aí também tu quis trazer essa coisa da ficha técnica pro teu blog, não foi? Era muito difícil encontrar, por exemplo, quem era o diretor, qual era a produtora, de que país de origem era, assim, porque às vezes eu queria citar algum filme relevante no meu TCC, mas eu não conseguia nem descobrir quem dirigiu ele ou de onde veio, assim. Principalmente os filmes pouco conhecidos, né? Assim, pouco divulgados no circuito internacional, assim. Que legal. E como que você monta suas pautas, digamos assim? Como que você define quais filmes você vai escrever e como que é esse processo de você como jornalista escrever sobre um filme de animação? Então, a minha pauta, eu sempre tento seguir ela pela questão social, assim. Eu sempre tento puxar um pouquinho para o que aquele filme vai agregar para uma pessoa. Por que eu estou falando daquele filme? E por que as pessoas não estão falando daquele filme, principalmente? Porque uma coisa é a Disney lançar um filme de animação e o mundo inteiro assistir, ele bater recordes, todo mundo assistir e dizer, tipo, nossa, é mais um filme fantástico da Disney. Outra coisa é um estúdio lá da França lançar um filme muito bom sobre escravidão, sobre racismo, sobre preconceito e ninguém saber sobre isso. Então, assim, eu sempre procuro diferencial na questão social mesmo do que ele agrega ou não, sabe? Legal. E onde tu busca esses filmes? Onde tu encontra as informações sobre os lançamentos? Enfim, o que tem sido produzido? Recentemente, eu procuro bastante em sites sobre cinema indie, que eles têm mais contato com as próprias distribuidoras dos filmes. Mas depois que eu comecei a escrever pro blog, e mesmo na pesquisa do TCC, eu encontro conteúdo muito mais fácil, assim, porque eu já sei onde procurar. Então, assim, sites estrangeiros, geralmente, tipo, o mesmo entrar no site da produtora, aquela produtora tem tais filmes, então agora eles estão desenvolvendo tal filme com tal tema. Tu já consegue saber quando vai sair, sobre o que é, o que não é. Eu já consigo fazer meio que um filtro para saber se vai valer a pena eu falar sobre ele, colocar lá pro pessoal dar uma olhada e procurar depois ou não, assim. Que legal. E qual que... Você comentou ali dos grandes estúdios de animação. Queria que então você falasse um pouquinho pra gente como que é o cenário da animação, enfim, do cinema mundial e principalmente da animação. Quais são países que produzem, quais são... Porque a gente ouve muito falar dos Estados Unidos, mas você falou ali da França. Quais são países e quais são os principais outros estúdios além da Disney e da Pixar? Sim. Então, fora desse cenário Disney Pixar, que é mais estadunidense, ali, né? Depois que a Disney comprou a Pixar mesmo, virou um estúdio só, né? Então, assim, o Japão sempre foi um país que teve muita força no cinema de animação. Eles têm um estúdio que é o Estúdio Ghibli, que é referência de filmes como A Viagem de Chihiro, que foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar o Oscar de animação, que não era da Disney, né? E Oscar de melhor animação. Eles têm também o próprio Akira, que é um filme muito antigo, do Japão. Eles têm o Ponyo, eles têm uma trajetória muito grande, assim, sempre puxando a questão cultural do Japão, a questão do relacionamento entre homem e natureza, entre homem e o mundo espiritual, assim. E eles sempre procuram também um filme de animação um pouco mais artístico, sempre são pinturas animadas, sempre são desenhos feitos à mão. Nunca vai ser não, ultimamente tem mudado, mas assim, em sua maioria não são filmes computadorizados, assim, 3D, nada disso, é mais uma animação manual mesmo. Depois nós temos na França, que também eles trabalham muito com a questão de animação não 3D, assim, eles ainda se prendem àquela animação clássica de ou stop motion, ou mesmo desenhos feitos à mão, né? Que eles trazem uns temas bem sérios, assim, geralmente. A França tem muito essa questão do filme. A animação francesa ela é muito artística, assim. Ela sempre tem um tom um pouco mais profundo do que uma outra animação, assim, tu consegue perceber ali a música é diferente, sabe? A ambientação é diferente, os diálogos entre os personagens. Dificilmente tu vai assistir uma animação francesa que tenha muitas piadas, por exemplo, porque o foco deles é outro, assim, não é divertir tanto assim, sabe? Que interessante.
Ô, Léo, tu falou da França e dos Estados Unidos, e puxando para nós, no Brasil, existe um mercado interessante de animação no Brasil? Eu não sei isso. E também, puxando agora o último Oscar, que teve o Menino e o Mundo, a animação do Ale Abreu indicada ao Oscar e tal, tu acha que isso vai contribuir para que esse gênero se desenvolva no país? O que tens a dizer sobre a animação no Brasil? Então, a animação no Brasil, ela caminhava muito devagar até então, né? Assim, nós tivemos alguns exemplos que foram o Grilo Feliz, que foi uma animação lançada em 2002, com um cunho totalmente religioso, assim, ele era um filme... Toda a história dele é com base religiosa, assim, então ele não conseguiu o destaque que precisava, eu acho, na época. Depois teve o Woodstock, o Sexo, Orégano e Rock and Roll, que também foi uma animação nacional bem conhecida, até dublada pela própria... Rita Lee, exatamente. Eu vi esse filme, bem legal. Que também era uma animação em 2D, bem criativa, assim. Mas em 94 teve o Cassiopeia, que era uma animação meio 3D, meio 2D, assim, que foi a primeira animação produzida por computador no Brasil, que também não alcançou muito, assim, a representatividade que ela precisava, eu acho. E muitos autores, durante o período do meu TCC, que falavam sobre a animação do Brasil, eles defendiam que o Brasil ele não tinha a capacidade técnica de começar e terminar um filme de animação por si só. Ele não tinha todas as variantes necessárias. Assim, às vezes eles tinham um bom desenhista, mas não tinham um estúdio que desse força, ou às vezes eles não tinham uma distribuidora que pudesse vender o filme. Enfim, sempre foi meio complicado. E daí surgiu o Ale Abreu com O Menino e o Mundo, em 2015, né? Que ganhou vários festivais internacionais, participou dos principais festivais de animação europeus. O próprio Oscar, né? Foi a primeira vez que o Brasil foi para o Oscar com uma animação. Não ganhou, mas a representatividade dele lá, o fato dele estar no Oscar, acredito que trouxe os olhos do mundo para a animação brasileira, assim. Agora o Ale Abreu está trabalhando já numa nova animação, né? Se não me engano, para 2017. E recentemente a gente conseguiu ver que vários outros estúdios, assim, conseguiram mais espaço no mercado, assim. Fora desse... E tu gosta desse filme, do Menino e o Mundo? Tu gostou? Qual é a tua percepção sobre ele? Então, O Menino e o Mundo foi um filme que me emocionou muito, assim. Ele é um filme muito sensorial. A história dele, a história eu acho um pouco confusa, mas ele é um filme que tu acaba esquecendo da história pelos sentimentos que tu consegue absorver através da música, através das imagens, através da própria realidade do menino, assim, e da nossa realidade que, querendo ou não, ele mostra o Brasil, a história do Brasil tá ali. Então ele é um filme muito feliz, assim, na questão estética, na questão visual, em somar o colorido, somar o bonito, mas não trazer só um bonito de um filme infantil. Porque O Menino e o Mundo, na verdade, ele não é um filme infantil, né? Ele é um filme muito mais complexo e muito mais para ser refletido. Isso que eu gostaria de comentar agora, porque comumente a gente associa a animação a um filme infantil. E como você mesmo falou, O Menino e o Mundo é um exemplo desses vários filmes que tem um conteúdo, um roteiro que às vezes serve para outros públicos, inclusive o adulto. Como você interpreta, digamos assim, a reação de uma criança vendo um filme e de um adulto, às vezes, vendo o mesmo filme? Você acha que pode haver uma interpretação diferente do filme? Você acha que eles são produzidos mesmo com essa intenção de que o adulto perceba de uma maneira e a criança de outra? Claro. Financeiramente, o cinema de animação é voltado para o público infantil de início, né? Mas, assim, nos anos para cá, na verdade, os filmes que a gente tem mais acesso, que são os filmes da Disney, né? As outras produtoras sempre trouxeram temas mais sérios, mas a Disney, de uns anos pra cá, que tem abordado outras questões, assim. Uma criança vai ver um filme da Disney, ela vai ver cores, ela vai ver animais que falam, ela vai ver piadinhas em algum momento, e ela vai ter aquele contexto do herói, aquele contexto da princesa, que encanta a criança. No meio daquilo tudo, ela vai ter as lições, que, digamos, é a segunda camada do filme. Ela vai ter as lições de moral, os valores que ela vai tirar daquilo, porque, querendo ou não, uma criança assistindo o filme, ela tem uma percepção de que o certo e errado, né, também tá ali. Claro. E um adulto que assiste esse mesmo filme já vai ter uma análise totalmente diferente, assim. Para um adulto, digamos que a parte visual de que, tipo, animaizinhos que falam, piadinhas e cenas engraçadas, já vem num segundo momento, assim. Pelo menos eu assistindo o filme de animação, eu vejo o que aquilo tá trazendo de diferente. Para os pais, acredito que é muito importante assistir, porque eles veem o que o teu filho tá tirando de referência de um produto que é tão presente na vida das crianças, que é o cinema, né? Então, assim, é muito fácil para um adulto também encontrar ali valores, encontrar lições. E por que não mudar o próprio comportamento, né? Depois de ver um filme, ter uma lição no final ou alguma reflexão em relação ao tema que eles estão abordando. Legal. Outra coisa importante de se falar também, você comentou bastante já, sobre o papel social das animações nesse contexto, então, das famílias, né? Você acha que, por exemplo, qual é a função
de trabalhar essas questões sociais, esses fatores sociais? Você acha que isso sempre foi assim? As animações sempre trataram questões sociais? Ou isso está vindo agora? Você acha que falta ainda um pouco tratar de questões sociais ainda mais? Como que você encara essa relação de animação com essas questões sociais? Então, novamente, né, depende de qual filme a gente está falando, né? Quando a gente começa a ver o histórico da Disney, que é o estúdio que nós temos mais contato, não, no começo eram princesas, no começo eram animais que falavam, eram tudo muito superficial, muito colorido, porque era exatamente voltado para crianças, assim. Lá em 95, quando lançaram Toy Story, que daí eles começaram a perceber que os adultos talvez consumissem mesmo tanto cinema de animação quanto a criança, né? Então eles começaram a abordar outros temas, assim, a própria Pixar é uma inovadora, né? Que eles trouxeram já a questão ambiental, trazem a questão de relacionamento de família e escolhas, então aos poucos a Disney tem inovado, assim, não perdendo a mágica da Disney, digamos assim, nos filmes, mas assim, complementando para que qualquer pessoa possa assistir, né? O próprio Zootopia, que é o filme que eles lançaram agora em 2016, é um filme fenomenal, ele é totalmente voltado para questões políticas, questões inclusivas, assim, e mais uma vez eles trazem animais que falam, uma sociedade em que não há humanos, são só animais, que tem todo aquele colorido, todo aquele encanto, mas assim, por trás daquilo tem uma questão muito importante e muito séria que eles já conseguem abordar. E os outros filmes sempre trouxeram, assim. O Japão sempre trouxe questões ambientais muito importantes desde 84, assim. A própria França também, a Alemanha tem os filmes que trazem a questão do próprio preconceito, abordaram o nazismo em alguns momentos, mas desses filmes nós não temos tanto contato, assim, então não... Sim. Que interessante. Ô Léo, e existem... categorias, subgêneros dentro da animação, se alguém classifica eles de alguma forma, ou se tu mesmo gosta de classificá-los por alguma forma? Não, tecnicamente não há. Existem a mesma coisa de um filme normal. Ele tem o longa e o curta, né? Tem curtas animados e longas animados. Mas claro que a partir do momento que tu se acostuma a assistir filmes de animação, tu já consegue na tua cabeça categorizar o que tu tá vendo e o que não tá vendo. Às vezes ele é só entretenimento, às vezes ele já vai para uma questão mais social, e daí tu vai colocando nas tuas próprias categorias, eu acho, mas tecnicamente não. Não há, muito bem. É uma dúvida que eu tinha, enfim. E, Léo, você, como a gente comentou na abertura, você trabalhou durante seu TCC com o filme Paranorman. Conta então pra gente qual foi o processo de escolha desse filme. E você, a gente comentou, você é jornalista, você cursou jornalismo. Como foi o processo de você... qual foi teu enfoque no teu TCC com esse filme, com essa animação? Então, eu escolhi o Paranorman porque ele tratava de um tema muito delicado, que foi o acontecimento do julgamento das bruxas de Salem dos Estados Unidos, em 1692. Que sempre foi uma coisa que permeou a minha mente, que sempre fiquei muito curioso em relação a esse acontecimento. Por que pegaram mulheres e simplesmente mataram porque eles não entendiam o que elas estavam fazendo, assim, sabe? Então isso foi uma coisa que sempre acompanhou ao longo da minha vida, esse acontecimento em si. O Paranorman, ele aborda isso, mas o que ele faz? Ele traz uma questão totalmente contemporânea, que é um menino que sofre bullying na escola, e ele passa por várias dificuldades que são muito semelhantes com o que aquelas mulheres sofreram em 1692. Então ele traz um comparativo de que o preconceito que existia em 62 é o mesmo que existe em 2013, que é o ano que foi lançado o filme, assim. Mudou o foco, mas assim, o preconceito humano, o medo do diferente, o julgar, o acusar e apontar é exatamente o mesmo. E o Paranorman, ele mostra muito isso, assim. E daí, em relação ao jornalismo, não teria como fugir também, porque é isso que a gente vê estampando nos jornais. São pessoas sendo violentadas, são pessoas, né, morrendo ou sofrendo preconceito no dia a dia, no trabalho, na escola. Então, assim, eu trouxe um tema que estampa os jornais e que, novamente, estamos aí vivendo todos os dias, né? E uma animação mostrou isso, assim, fazendo esse comparativo mesmo. E já que você falou da ficha técnica... Conta só um pouquinho mais pra gente do Paranorman, assim, qual que é o estúdio, de 2013 você comentou, isso, né? E só conta então qual é o estúdio, qual que é... E um pouco da historinha, pode ser. Então, o Paranorman, ele é da Laika, é um estúdio canadense, né? Que é o mesmo estúdio que produziu Coraline e os Box Trolls recentemente. Ele foi produzido em 2012, chegou no Brasil só em 2013, mas tecnicamente ele é de 2012. E a história dele é de um menino que vive numa pequena cidade dos Estados Unidos, que ela faz diretamente alusão a Salem, mas não é necessariamente Salem, mas assim, toda a construção da cidade, a temática, o turismo é todo voltado ao orgulho que eles têm de terem dizimado as bruxas da cidade. Então, assim, o que financia a cidade é esse turismo bruxólico, digamos assim, né? Então, o Norman, ele tem uma qualidade especial que ele consegue ver
os mortos e conversar com os mortos, assim. Então todo mundo na cidade vê ele como estranho, diferente, e ele é excluído, ele não participa de grupos na escola, a própria família tem um preconceito muito grande em relação a ele. E um dia ele descobre que, chegando na data de aniversário da cidade, uma bruxa vai voltar e amaldiçoar a cidade, porque acontece todo ano, assim. E na jornada dele ele descobre que, na verdade, essa bruxa que meio que assombra a cidade é uma menina de 10 anos que foi morta, enforcada durante a época da Inquisição, e que, na verdade, ela estava brincando, e eles acusaram ela de bruxaria porque ela estava falando com um espírito, digamos assim, porque ela tinha o mesmo dom que o Norman, e eles mataram ela meio que injustamente, porque ela não estava prejudicando ninguém. E essa questão, assim, de o mal talvez não seja o que a gente aponta, e sim nós mesmos, assim. E tu deve ter estudado muito também a questão das bruxas de Salem daí, né? Eu lembro que eu estive na tua banca até e eu vi tu falando muito sobre as bruxas e esse contexto. Como é que foi esse estudo sobre a história que não é a do Norman, e sim ao que o filme tenta se referir, né? Esse universo da figura da bruxa já começou na Europa, assim, antes de chegar nos Estados Unidos já teve um cenário bem importante na Europa, principalmente na Espanha e na Itália. Mas quando chega nos Estados Unidos, quando chega em Massachusetts, realmente, assim, a minha pesquisa foi mais focada naquele acontecimento, porque até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ninguém pode dizer que elas foram enforcadas por isso e por aquilo. Fala-se de histeria em massa, fala-se de pactos com o demônio, fala-se sobre poluição na água, sobre veneno no pão, e que o que causou aquelas mulheres meio que enlouquecerem, digamos assim, mas até hoje nada foi resolvido. Que legal. Ô, Léo, tu pode passar o endereço do teu blog, sei lá, convidar o pessoal para acessar e conhecer, enfim? Então, para quem tem interesse em animação, e principalmente em animações não tão conhecidas, o meu blog é o animated.wordpress.com, e com 2 As no começo. E tá lá, eu sempre procuro colocar conteúdo, talvez semanalmente, às vezes a cada 2 dias, mas é meio difícil encontrar também conteúdo. Então. Claro. Legal. Léo, só uma curiosidade minha, uma dica de cinema de animação agora para 2016, algo que tá para lançar, enfim, ou alguma coisa que você viu recentemente que você sugere assim, não, o pessoal tem que assistir, tem que conhecer essa produção. Vai chegar Procurando Dory agora, né? Que, querendo ou não, o Procurando Nemo é uma marca da Pixar muito forte, assim. Eu gostei muito de Procurando Nemo. Ele é um filme mais simples, mas ainda assim, ele é um filme muito bem construído. Agora quero ver se a continuação segue a mesma linha. Em agosto chega Kubo and the Two Strings, que é uma animação dos mesmos criadores de Paranormal, que visualmente é uma animação que já é muito interessante porque ela é em stop motion. E em 2016, o próprio Zootopia, que saiu, que também é da Disney, é muito bom e vale a pena assistir. Legal. Muito bem. Então a gente agradece muito a tua presença aqui. Muito obrigado por trazer todas essas informações para nós. Também por trazer esse teu blog, muito legal. Muito obrigado pela presença. Imagina, obrigado pelo convite. Pessoal, então o Mix Cultural vai ficando por aqui. Mas estamos também no Facebook. Siga a fanpage do programa Mix Cultural e a página do setor de Arte e Cultura Univale lá no Face e saiba tudo que rola no programa também no nosso blog, arteculturaunivale@wordpress.com. Sua participação é sempre bem-vinda. Você pode entrar em contato com a gente para mandar dicas e sugestões de pauta através do e-mail artecultura@univale.br, também lá no telefone do setor, que é o 3341-7580. E não se esqueça, nosso encontro é toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite aqui na Univale FM. Uma boa noite, pessoal, um ótimo final de semana e até quinta que vem.